Senhor que nos dispomos a obedecer e a fazer aquilo que o Pai quer. Às vezes nós nem queremos, não vai entender. Eu me lembro de estar com muitas dores na coluna. E aí eu pedi a pastora, a mulher, disse que é batista da coisa, e os pastores que batem deles para estar aqui. Pedi para eles fossem em casa orar por mim. Eu quero contar esse pequeno testemunho, antes que eu abrir a palavra, para glorificar o Senhor. Aleluia. Deus, desde a minha infância, eu tenho grandes coisas na minha vida. Desde a minha infância, adolescência, eu vejo Deus me chamando para sua obra. E às vezes a gente quer parar, a gente quer sentar, a gente não quer fazer alguma coisa que Deus quer. Mas o Senhor, quando Ele quer, nós temos que nos dispor e fazer aquilo que Ele apraz. Não é o que nos apraz, não é o que nós queremos fazer, é o que o Senhor quer que nós realizamos. E muitas das vezes Ele nos permite passar por situações adversas para nos forjar, para que nós entendamos o seu propósito na nossa vida. Esse último processo no qual eu passei, irmãos, não foi um processo de alegria. Eu não passei cantando, eu não passei adorando, eu não passei louvando, mas eu passei gemendo de dor. Mas o Senhor falou comigo: passa por esse processo. E assim que você terminar de passar por esse processo, eu vou te acompanhar. Aleluia. Para a glória e o louvor do Deus Santo Nome. Eita Deus. Que a gente viu você que Deus cresça mais e mais. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos quase 30 dias sentindo dores, tomando medicação, que a medicação já não fazia efeito, já não tomava uma medicação para passar as dores. E eu já conheço Deus de milagre desde os meus 15 anos de idade, curada, desenganada pela medicina, curada de uma infecção que tinha nos ouvidos. E Deus me curou para o louvor e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui para o louvor e glória a Deus. E estando eu ali em casa, os pastores foram me visitar e eu insisti tremendamente para que os pastores levassem o óleo de unção para me ungir. Eu não queria ir para o hospital sem eles me ungirem e orar, porque eu sei, falo, a unção de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que é a unção que despedaça o jugo, a unção faz a diferença, e nós temos que fazer uso da unção. Deus diz que quando tiver dois enfermos na congregação, chame o pastor unge, e dois ora, posição de mão. Mas não temos que fazer menção da unção do Senhor. O Senhor vai entender quando eu estou falando da unção do Senhor logo adiante. Os pastores foram lá em casa, o marido está gritado no dia do domingo. Chamaram o primeiro, porque a situação estava muito complicada, estava gritado assim na cama. E fui para o hospital, irmãos. E para minha surpresa, dentro daquele hospital, a pessoa que me deu na recepção diz assim: vou te dar uma medicação para as dores passar. Esperei 5 horas por essa medicação, irmãos. O Senhor falou: vou logo te dar a medicação para ver a médica já pensa para que essas dores passem. Durante 5 horas, ninguém chegou até mim para me dar nenhuma medicação. E naquele momento eu clamava ao Senhor dentro do hospital de alegria. E eu falava: Deus tem misericórdia de mim. Tamanhas são as dores que eu estou nas minhas pernas. Eu tinha dores nas pernas que eu entendi que Deus era e na minha coluna. E a medicação não passava, e eu falava: Senhor, tem misericórdia. E eu falava alto dentro do hospital: toque em algum enfermeiro para me dar a medicação para não passar. Pai, coloca no paixão no coração desses enfermeiros. E Deus, muitas vezes, Ele vai te fazer esperar. Mesmo em processo de dores, Ele vai te fazer esperar. Porque Ele me fez esperar 5 horas sem medicação. E aí, quando eu já não estava aguentando mais, de repente chegou o enfermeiro perto de mim e falou assim: eu vou dar a medicação à senhora. As dores vão passar? Eu falei: não. Desde a hora que eu cheguei, o Senhor disse que trazia a medicação para me dar, e não me deu até agora, nesse posto que eu espero. E aí eu clamava e via aquela quantidade de pessoas ali naquela sala do hospital. Devia ter umas 40 pessoas dentro ali numa sala mais ou menos do tamanho dessa, se não for um pouco dessa ponto. E ali eu via pessoas jovens, idosos, adultos, adolescentes, cada um com um problema. E o Senhor falava comigo que eu ia embora. E eu falei: Senhor, agora eu estou preocupada com a minha situação. Eu falei para Deus dessa forma: Senhor, eu não quero orar
uma maca. Ele foi colocado na maca na minha frente, irmãos. Aquele homem não se mexia, não se movia, nem sequer com a cabeça. Os enfermeiros chegaram perto dele e perguntaram para ele o que aconteceu, qual é o seu nome, e ele não conseguia falar. Não tinha nenhum tipo de reação dentro do lago. Você só viu os olhos dele abertos, estava lá olhando para cima. Nenhum tipo de reação tinha. E o Senhor falou comigo, comece a orar. E no momento que eu vi aquele homem, nenhuma sala me incomodou ao ponto de eu querer orar. Mas quando eu vi aquele homem, eu comecei a me preocupar. Porque todos se ouviam, alguém falava, uns conversavam uns com os outros, uns conversavam com o enfermeiro, mas aquele homem estava no estado que parecia estar vegetativo, sem reação. E naquele momento eu falei, não, alguma coisa se me trouxe aqui. Meu coração foi se enchendo da presença do Espírito Santo ali dentro, e eu falei, eu não posso estar preocupado. Aí eles tiram aquele homem e colocam do lado onde eu estava. Nisso eu fui colocar, eu tinha um senhor de mais idade do lado direito e no meu lado esquerdo eles colocaram esse homem. Quando eu fui colocado do lado desse homem, que era o senhor mais de idade, na hora que ele me viu, ele virou uma cara assim no meu rosto, como assim? Esse senhor aqui. Ali eu vi assim, como se diz, a pessoa estava no estado de precisão de ajuda e ainda assim você via contatos de como se fosse um certo tipo de surpresa, mas esse senhor idoso. E aquilo me incomodou. Aí de repente veio o filho dele e falou assim: se eu tivesse essa situação da senhora, eu não colocaria a senhora entre dois homens, mas eu vou colocar a senhora do lado de cá desse senhor que tem uma senhora lá. Mas Deus já tinha uma coisa, porque aquele homem que estava do meu lado direito, ele virou o rosto, como se diz, né? Eu não preciso da sua ajuda, eu preciso dos médicos que estão aqui. Na hora que ele me deu entendimento, no meu espírito, o Senhor falou assim: não se preocupe com ele, porque eu te trouxe por causa desse Senhor que está do seu lado dele. E aí, quando a moça me colocou na maca, do lado dele, uma maca, uma maca do outro lado, junto à senhora, e mais esse Senhor não se ouvia, não falava, não tinha reação nenhuma. Nesse momento, veio o enfermeiro novamente perguntar para ele: o que aconteceu com o senhor? Ele não falou nada, não se mexia, mão, pé, nada, só ficava com o olho assim, para cima, sem reação nenhuma. E aí, de repente, assim que o enfermeiro saiu, ele virou o rosto do meu lado, assim. Só virou uma coisa assim, ó. Ele estava aqui, como se fosse, ele só fez assim. E no momento que ele virou o rosto do meu lado, escorreu duas lágrimas dos olhos dele. Só saiu do lado, ele não disse nada. Ele podia ter virado o rosto para o outro lado, mas ele virou o rosto para o lado, não disse nada, não sabe, não disse nada. Ali eu senti que aquele homem não tinha condição de responder a ninguém, sequer o nome dele. Mas ele sentiu que estava passando ali, que as lágrimas saíram dos olhos dele. E no momento que as lágrimas saíram dos olhos dele, eu disse para ele só assim: creia que o Senhor, você vai ficar bom, porque Deus é bom. Aleluia. Mas com autoridade do Senhor. Glória a Deus. Eu falei: creia, porque o Senhor vai ficar bom, porque Deus é bom. E agora o louvor do Senhor não passou de 2 minutos. Aquele homem que estava paralisado em cima daquela maca, sem conseguir sequer responder o seu próprio nome, se levanta e senta na maca. Amava o que eu quero dizer com isso, irmãos? Há situações que vai ser pele para terra, que Deus vai utilizar. Mas tem situações que Deus vai usar a mim e a você. E muitas das vezes Ele só quer que nós nos disponhamos e abrimos a nossa boca e falamos aquilo que Ele quer. Mas muitas das vezes nós estamos muito preocupados com nós mesmos. Eu estava naquele dia. Eu queria. Sou sincero, eu olhei para ele e não queria saber de quem estava à direita e quem estava à esquerda. Até o ponto que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, que eu vi aquele homem do meu lado apaixonado, sem conseguir falar. E eu falei: não, eu sei que eu estou aqui, mas eu vou sair daqui a pouquinho. E esse homem pode ficar aqui e falecer. Deus me deu a oportunidade de falar algo para ele. E eu tive que falar. E aí, para glória do nome do Senhor, aquele homem sentou e chamou o enfermeiro. Todos ficaram surpresos ali dentro daquela sala. O enfermeiro falou: eu acabei de sair daqui, o senhor conseguiu me. Ele falou assim: eu vou
pastora para mim no Chile, eu senti cheiro de unção naquela sala. Eu não pus a mão sobre aquele homem, mas eu sei que o Senhor que estava comigo naquele lugar, por causa da unção dele que está sobre a minha vida, levantou aquele homem por causa de uma palavra falada. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. Aquele homem sentou, e naquele mesmo dia eu recebi algo. No mesmo dia. E eu achava que eu ia ficar ali naquele hospital por muito mais dias, porque eu teve um estado de muitas dores. Mas quando eu fiz a lei que o Senhor fez, as dores começaram a passar. Tanto é que a médica me deu alta no mesmo dia. E eu estava ali, pastor, eu sentia como se fosse a morte contando ali pessoas. E Deus falava assim comigo depois, ali dentro, que eu já consegui levantar da máquina. E o Senhor falava comigo assim, muitas vezes a pessoa morrendo do nosso lado, esperando tão somente uma palavra nossa, e às vezes nós nos calamos. Às vezes nós deixamos de falar ou por vergonha ou por timidez, mas Deus quer que nós abramos a nossa boca falando. Proclamamos o nome do Senhor, as suas obras, o que Ele faz, a grandeza do Senhor. Nós somos vasos. Deus, se Ele quisesse, Ele operava, sem precisar nem fazer nada. Mas se Deus nos formou, nos forjou para nós falar, nós temos que abrir a nossa boca e falarmos. Glória a Jesus. Isso se viu para mim durante esses tempos, está repetindo muito. Esses dias, ministrando ali, na igreja batista da Ovelhinha, no André, no marido. Assim que passou esses dias, esses 45 dias que eu estava vendo, o Senhor falou comigo, prepare uma palavra, eu vou te dar uma palavra, e você vai escutar. Eu falei, amém, Senhor. O Senhor falou assim, o primeiro convite que você recebeu, você vai levar essa palavra. Aí eu falei, amém, Senhor. O Senhor era programa de Bíblia, né? Você não passava de antes de oração, a gente chamava para pregar. Aí eu falei, Deus, eu vou uma palavra. Eu pedi para ele, como sinal do Senhor, se o Senhor ainda me quer, pregando a sua palavra, que ele me desse, né? Uma palavra, ele me deu, eu fui estudar e o Senhor falou assim, prepara a direção melhor. Eu imaginava que ia ser Bíblia, imaginava que ia ser em Portugal, na igreja em Portugal. Mas eu quero ser Bíblia. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem. Antes disso, eu quero mencionar muito desse irmãos que eles estavam usando aqui. Deus fala no meu coração, em Lucas 1:37. Diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus não há nada impossível. Aleluia. Às vezes a coisa que é impossível para mim é possível, mas para Deus não. E ali naquele momento que eu escutava, Deus nos fez entender o seguinte: que há situações que é para os médicos, mas há situações que Deus vai fazer para que o nome dele seja agradecido. E ali eu vi a importância de nós nos dispormos, queremos ser ferramentas do Senhor, onde quer que nós sejamos. Seja um momento de muita alegria ou seja um momento de dificuldade, eu me encontrava enferma, né? Se eu não tivesse disposto, de repente aquele homem poderia ter falecido. Mas como Deus tem um plano de propósito, ele vai estar com o outro, né? Só que Deus não tem propósito na nossa vida, nós temos que nos dispor. Seja um irmão, seja uma criança. Deus usa como exemplo, né? Tinha profetas que Deus levantou como criança. Então, Senhor, um exemplo, ainda sou criança. O outro falando, desculpa, Senhor, mas eu não sei falar. Tudo bem, não, né? Desculpa. Porque Deus, irmãos, para usar
para ser por bênção, para ser por profetismo, para um povo naquele período. E Deus usa de instrumento essas duas mulheres para as honrar. Deus queria honrar a Débora e Deus também queria honrar a Jael, juntamente com todo o seu povo de Israel, sem desmerecer ninguém. Deus queria que a honra fosse unânime no meio daquele povo. Amém? Eu quero ler alguns versículos, depois eu vou seguir Deus no meu coração. A palavra do Senhor nos diz assim, Juízes 4, verso 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Entenda, irmãos, nós somos os filhos do Senhor. E quando nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, o próprio Senhor é quem trata conosco. Assim a palavra do Senhor, os irmãos vão entender. Diz assim: depois de falecer Eudes, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, ao qual então habitava em Azarote-Agorim. O 3 diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abionão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai, e entrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, e Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que leves, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Agora vamos ver o 14, que diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. 15. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fim da espada diante de Baraque. Agora vamos ler o 18. Não, 17, irmãos. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Ele, que leu: porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Ele, que leu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: retira-te, Senhor meu, retira-te para mim. Não temas. Retirou-se para sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. E então ele disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um
ser que se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu: então, não. Então Jael, mulher de Levi, tomou o estado da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe travou a estaca na fronte e a pegou na terra, estando ele, porém, ainda carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Agora eu quero ler aqui no verso 5, versículo 31, diz assim: o Senhor pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na tua força. E sossegou a terra 40 anos. Eu quero que você assume, dando glória, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor. Aqui nós vemos, né, o povo do Senhor passando por um tratamento naquele período, porque aquele povo do Senhor estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E como eu disse aqui no início, Deus, ele corrige os filhos a quem ele ama. A palavra fala que por 20 anos Deus permitiu o povo de Israel ser açoitado por um rei, né, que era o rei de Canaã, o rei Jabim, que era o rei mau, por permissão do Senhor. Durante 20 anos, a palavra nos diz nos relatos. Só que o povo do Senhor conhece a misericórdia do Senhor. Conhece como o nosso Deus, ele é misericordioso. Aí o povo do Senhor começa a clamar ao Senhor. Naqueles tempos de opressão que estavam vivendo, naquele reinado ali, debaixo, né, da autoridade daquele rei e daquele exército naquela época. E aí, Deus levanta Débora, era uma mulher juíza, né, e profetiza. Uma mulher que exercia liderança a Israel, ao povo de Israel naquele tempo. A palavra fala, e o povo subia a consultá-la. Não a consultar a Débora, eu não posso falar consultar a Débora, a consultar o Senhor na vida de Débora. Deus falou comigo assim: eu não quero que você exalte a Débora, eu não quero que você exalte Israel, nem eu quero que você me exalte a Barak, eu quero que você me exalte, porque tudo que eu fiz nessa história foi para a exaltação de Deus. E usei de duas mulheres, porque tinha o intento de humilhar o rei naquele tempo. Para que eles saibassem que Deus é o Senhor. Aleluia. E aí nós vemos, né, Débora ali julgando a causa do povo de Israel. Débora recebendo a mensagem do Senhor e trazendo aquele povo. E nós vemos o Senhor se levantar, né, por causa do clamor daquele povo. O povo clamou e Deus falou: não, 20 anos, precisou de 20 anos. Um período muito longo, né, você? 20 anos, 500 anos de escravidão do povo do Egito. E o povo do Senhor, quando Deus permite que nós passarmos por esses períodos para sermos provados, tratados por Ele, é com o propósito de vermos o nome dele ser exaltado. Porque Deus não tem prazer de nos humilhar, Deus não tem prazer de vermos sentindo mal, sendo oprimidos, mas Deus quer que nós façamos aquilo que é bom aos olhos dele. E aquele povo é um povo difícil de fazer. Eu lembro também que eu li um pouco sobre Moisés também, só para inteirar o que eu quero dizer aqui. O povo também no Egito, 500 anos de escravidão, aí o povo começa a clamar. Aí Deus levanta Moisés, né, pastor? Aí Moisés vai conduzir aquele povo. O povo reclamava, o povo murmurava, o povo levantava a idolatria, levantava ídolos para adorar
E aí eu vejo Baraque com 10.000 homens a subir para pelejar contra o exército do rei Jabim, por instrução de Deus. Deus manda ele. Ele fala, não que ele não quis obedecer a Deus, mas ele sabia o Deus que estava na vida de Débora. Ele falou, eu vou se tu fores comigo. Não porque você é Débora, não te desmerecendo. Eu vou porque eu conheço o Deus que tu serve. Eu vou porque eu tenho o Deus que tu serve. Eu vou porque eu vejo que o Deus que tu serve é verdade na tua boca. Tu tens julgado esse povo, tu tens orientado este povo, e por intermédio de você, Deus tem tido misericórdia de nós, não tem deixado perecer. E se tu fores conosco, nós vamos. Sabe o que eu entendi disso, Maria? Quando o povo atravessou o Jordão, tinha que levar água. Estava subicando a por instrução do Senhor. E hoje em dia muitos não querem ser instruídos na palavra do Senhor, a obedecer o que Deus manda, a ser conforme Deus quer. E Deus falava, lidere a arca adiante do povo. Baraque, Débora ali simbolizava a arca, a presença de Deus adiante daquele exército. Aleluia. Lá suplicando para pessoas. Não que Baraque não tivesse presença, mas a Débora tinha a unção de Deus. Naqueles tempos, a unção de profetia e de juízo estava sobre a vida de Débora. Não que Débora tinha mais unção, mas foi uma mulher específica para essa passagem, para aquele povo, naquele período. E Débora se levanta. Não que mulher é frágil, né? Não, Débora é forte. Nós não somos fortes, não, irmãos. Nós só somos fortes quando o Senhor em nós nos fortalece. Porque a Bíblia não se contradiz. Deus fala que a mulher é uma mais frágil. Mas quando estamos cheios do Senhor, vai ter uma sanção, né? Como a jumenta destrói não sei quantos filisteus, como uma queixada de morte. Porque nós temos que entender que nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós temos que entender que nós dependemos da palavra do Senhor liberada sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Muitos podem se levantar e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Mas se o Senhor não firmar, não selar, é como uma cão reluzente. Só voa. Mas aquele a quem Deus escolhe, irmãos, aquele a quem Deus levanta, ele dobra de unção para a glória do nome dele, para o louvor e exaltação do nome dele. E a palavra de Deus diz que Débora vai adiante, Débora vai junto com Baraque. E a palavra vai mencionar que Deus vai adiante. Olha aqui, no 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela disse, certamente irei contigo, porém não será tua alma pelo caminho que levas, pois da mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Aqui, ela não estava falando que ela queria, ela estava profetizando aquilo que o Senhor queria que fosse sido feito naquele combate, naquela guerra. Débora não quis falar, não, eu vou tirar a mão de você, José, eu vou passar para ela. Não, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito para que fosse dessa forma. E assim foi como Deus usou o nome de Débora para que fosse feito. Você vai, eu vou contigo, e o Senhor vai adiante de nós. Mas a honra não é minha, a honra não é sua, né? A honra também não é de Israel, que por mão dela ela venderá a Cícera. Mas a honra é do Senhor, que assim quis que fosse dessa forma. Glória a Deus. Aqui nós temos que entender nessa passagem. Quando eu li, eu já li muitas vezes essa passagem no meu carro, mas essa última vez, quando eu preparei essa palavra, o Senhor me mostrou de forma diferente. Eu via Baraque, como se ele fosse poderoso, culpado. Deus falou, não, filho, você está muito enganado. Ele entendia o que era a minha presença. Baraque entendia
que é o que simboliza a minha presença na vida de alguém. Nós temos que procurar, irmãos, a minha amigos, né? Se eu diz o dia do que antes, quem conhece, com quem você tem andado? Homens, mulheres cheias de Deus, pessoas que só sentem nome de Deus para fazer fofoca, falar mal do servo de nome de Deus, de mulheres de Deus. Nossas escolhas têm que ser bem feitas. Eu professor de ser, eu não tenho muitos amigos, eu não consigo contar os dedos da mão. Eu tenho poucos, mas os poucos que eu tenho, eu sei identificar. Essa semana, né? Falei sobre Wagner e sobre a Romana. Na minha igreja, o Tiago Marinho, que conhece vocês, e falou, testificou. Eu conheço muitos crentes, mas aquele casal da testemunha de crente, no trabalho, no cotidiano. Infelizmente, hoje, nós podemos falar isso com muita gente, às vezes até mesmo de servos do Senhor, que andam fazendo o que é mal, mas muitos vão se destacar na nossa parte. Deus vai fazer com que muitos se destaquem, porque Ele conhece aquilo que Ele quer usar. Deus conhece aquilo que Ele quer levantar. E Deus, como eu disse aqui, Ele não vai fazer distinção daquele que Ele quer usar para levantar. E é Ele quem mostra quem Ele quer usar para levantar. Moisés, liderado pelo povo todo quando saiu do Egito. E ele vira para Deus e diz assim: Senhor, como posso eu só liderar tão grande povo? A vontade dele. Podia se desobedecer, falar: não, eu sozinho vou liderar esse povo todo. Não, ele vira para Deus em vontade. Porque Deus conhece. Deus só levanta quem sabe para levantar. E ele fala: como posso eu, Senhor? Aí o Senhor, olhando para a pergunta dele, vira para Moisés e fala assim: Moisés, vou levantar 40 homens para te ajudar a conduzir. Ele, como líder, e Deus levanta 70 profetas. E no meio desses 70 profetas, Deus levanta a primeira profetisa de família, liderada por Moisés, mas tinha o ministério profético ali naquele dia, quando Deus separou os 70 para auxiliar no serviço do Senhor. Nada subterrâneo, mas Deus vai fazer grandes coisas. E vocês vão levantar pessoas que Deus quer, que Deus vai buscar. São pessoas selecionadas pelo Senhor para ajudar vocês nessa obra. E essa obra vai crescer muito para a glória do Senhor. Muito para a glória do Senhor. E Deus fará se destacar aqueles que Ele vai levantar. E não somente tenham ouvido e ouçam como o Senhor quer, para o que eu fiz o Deus quer, e obedeça. Aí que a gente vai ter ponto, mas obedeça. É melhor. Porque Deus vai fazer grandes coisas. Quando nós nos dispomos a fazer como Deus quer, Ele faz maravilhas e grandes coisas. Glória a Jesus. E aí ele tem 70 profetas. Hoje em dia, as pessoas até questionam sobre os profetas. Gente, não existe mais profetas. Eu não creio assim, biblicamente. A palavra diz que os 5 ministérios existentes da igreja é para o bom andamento e funcionamento da igreja do Senhor. Eu não acredito, dentro dessa palavra, que Deus deixaria a igreja na terra e tiraria os outros 4 ministérios e daria só o ministério do pastor. Eu não creio assim. Só o pastor presbiteriano. Deus diz que para o bom andamento tem que haver os 5 ministérios. Então eu creio que o ministério profético, enquanto Deus não arrebatar a igreja da terra, existe o ministério profético, evangelista, pastoral, de mestre e de ensino. Porque a palavra do Senhor diz que é para o bom andamento na obra do Senhor. Glória a Jesus. Se Ele assim diz, enquanto a igreja estiver na terra, tem que haver os ministérios. E essa será uma igreja que vai ter os ministérios. Vai ter os ministérios e vai fluir para o bom funcionamento. Deus se preocupa que a igreja seja funcional e funcione bem. Glória a Jesus. Aleluia. Uma doutrina só, o ditado fala, não faz
que é Deus soberano, Ele é trino, por causa de unidade. Ninguém faz nada sozinho. Precisa de unidade. Deus vai alegar. Deus vai trazer aqueles que Ele quer nessa hora para vocês. Aleluia. Deus vai falar de uma forma nessa igreja, vocês não têm noção. Para de subir aquelas escadas ali, Deus falou assim, filho, é como se eu tivesse subindo assim, uma forma sobrenatural. Eu na porta de casa, antes de vir para cá, hoje eu tinha uma queda. Aí o Senhor, tira o salto, eu boto essa parte de baixo. Eu não entendi. Mas eu vi, na escada, eu não entendi. Mas glória a Deus, estou Glória a Jesus. mas o Senhor, Ele me ensinou para glória. Glória. E exaltação do seu santo nome. Glória a Jesus. E aqui, só continuar, de novo, não sei se os irmãos todos conhecem essas passagens, Glória a Jesus. mas eu vejo Deus cumprindo, né, a sua vontade, cumprindo o seu querer aqui na vida do povo de Israel. E dando vitória ao povo de Israel. Né? No intermédio de uma mulher literária, que era Débora, e por intermédio da mão de Israel, cumpriu-se e efetuou o que Deus queria. Mas havia todo um povo em conjunto com essas mulheres. Havia Baraque, havia 10 homens, e eles ganharam naquela igreja. No capítulo 5, a palavra fala que Débora se levanta como mãe em Israel. A palavra nos diz que durante um período, né, de 40 anos, Débora liderou Israel. Débora liderou o povo de Israel, juntamente com todos aqueles. Mas ela tinha, né? A palavra do Senhor diz aqui. Vamos ver aqui, 7. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel me levantei. O nome diz assim: meu coração é para com os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre os povos a louvar ao Senhor. Embaixo dele, 11, diz assim: então o povo do Senhor descia as portas. No 12, diz assim: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoou um cântico, levanta-te, Baraque, e leva os presos, teus prisioneiros, tu, filho de Abiodão. O 13 diz assim: então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre os povos e os que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. Eram homens valentes, valorosos do Senhor, no qual Débora Deus usou para liderar naquele período. E aqueles homens reconheciam, né, a unção de Deus na vida de Débora e temiam. Tanto é que temia que Baraque falou: se tu não fores, eu não vou. Porque liderança, irmãos, pastor, eles têm autoridade sobre as nossas vidas. Débora está numa posição como se fosse uma pastora, não é pastora, juíza e profetiza. Liderando aquele povo por 40 anos. E a palavra diz que por 40 anos houve paz. E eu creio que Débora liderava um povo sofrido na sua casa. Porque o povo não era fácil. O povo do Senhor não era fácil. Era um povo difícil. E se o próprio Deus corrigiu aquele povo por 20 anos, eu creio que durante o período que Débora liderou aquele povo, foi um braço forte do Senhor na terra. Dizendo ao povo: não faça isso, vem para cá, não cometa adultério, não troca o seu marido, não troca a sua esposa mais velha por uma mais nova.
conforta. Tem que ter tudo gostoso. Você só bater nas ovelhas não pode. Tem que ser com amor. Minha pastora pegou hoje, minha pastora nasceu. Ela falou sobre isso, né? O bom pastor.